É um dia memorável e nós nos sentamos à mesa do Senhor. Podemos analisar que é um ato simples. Sentar à mesa. Sentar à mesa significa muita coisa. E hoje, todos nós que somos filhos de Deus, sentamos à mesa do Senhor para este ato tão importante e carregado de profundos significados espirituais, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, na realidade, é mais do que um ritual. Não podemos ter a ceia apenas como um ritual. Faço a minha parte, tomo a ceia, participo da comunhão com os irmãos. Não. A ceia do Senhor é mais que um ritual. É uma lembrança viva. É um memorial do sacrifício de Cristo. E também um momento de renovação da nossa fé. Estamos aqui renovando a nossa fé na manhã desse dia. Então a ceia do Senhor não é apenas um ritual. Nós estamos aqui porque precisamos renovar a nossa fé. E a fé precisa estar sempre aquecida, porque enfrentamos os embates do dia a dia e precisamos estar fortalecidos na fé. Então, antes de partilharmos do pão e também do cálice, olharemos para 3 momentos marcantes do início do ministério de Jesus, que nos preparam para entender o valor da ceia. Vamos refletir aqui a respeito desses 3 momentos que preparam, em que Cristo teve a sua preparação para enfrentar os desafios do seu ministério. O primeiro é o seu batismo, o segundo, as suas tentações, e o terceiro, o seu primeiro milagre, o primeiro milagre de Jesus. Esse arcabouço, esse momento especial de preparação para o ministério de Jesus foi importantíssimo. Em Mateus, o primeiro texto que nós lemos, do capítulo 3, do 13 ao 17, fala de Jesus como um filho aprovado no batismo. Então Deus aprova o seu filho ali no momento do seu batismo. Então Jesus, ao ser batizado, não estava confessando pecados. O momento do batismo de Jesus não era para confissão de pecados, mas ele estava identificando-se com a humanidade pecadora. Todos iam ali naquele momento a ser batizado por João Batista. E Jesus também foi para ser batizado por João Batista. Quando João Batista vê Jesus, ele protesta dizendo que os papéis estavam invertidos. Quem deve ser batizado sou eu. Tu vens a mim, mas na realidade quem deveria ser batizado sou eu. Porque João esperava aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele vê Jesus, ele chegou a minha vez, chegou a minha hora. Mas, meus queridos, Jesus insistiu em deixar-se batizar por João Batista, pelo menos por 2 motivos. Primeiro, ele precisava identificar-se com a humanidade pecadora. Então ele não aceita a proposta de João Batista, porque ele viera salvar uma humanidade pecadora, e ele precisava se identificar. Segundo, seu sepultamento batismal na água,
e a sua saída da mesma haveriam de dramatizar sua vindoura morte, também o seu sepultamento e a sua ressurreição. Então o batismo tem um simbolismo, tem um significado espiritual muito forte, e Jesus precisava cumprir com essa determinação de ser batizado. E naquele momento o Pai apresenta Jesus para toda a sociedade da época, aqueles homens que estavam ali para ser batizados. E o Pai declara: este é meu Filho amado em quem me compraz. Ou seja, eu tenho muito prazer nele. Glória a Deus. Ouve-se essa voz, e Jesus, como filho, ele ouve essa voz. Mas eu quero dizer aos irmãos, Satanás também ouviu essa voz. Ele ouviu essa voz. As pessoas que estavam em sua volta também ouviram essa voz. E a ceia do Senhor nos lembra que esse mesmo Filho amado se entregou por nós. E ao participarmos da ceia, reconhecemos o Cordeiro aprovado por Deus, que assumiu o nosso lugar. Quando nós participamos da ceia, nós reconhecemos que Jesus é o Cordeiro aprovado de Deus, e Ele morreu em nosso lugar. Queridos irmãos, é como se fosse um rei, ao ver o seu povo doente, seu povo fraco, ele tira a sua veste real e veste roupas comuns. Jesus fez isso por nós. Ele tirou a sua veste real e vestiu uma veste comum, para sentir o que o seu povo sente, não porque precisava, mas porque amava. Ele nos amou tanto, que se entregou por nós. Ele doou a sua vida. Certa feita ele disse assim: ninguém tira a minha vida, ninguém. Na realidade, ninguém tinha poder de tirar a vida de Jesus, ninguém. Nem Pilatos, nem Herodes, nem o imperador, os soldados, nem os principais da sinagoga, os sacerdotes, nem os saduceus, nem os fariseus, ninguém. Ninguém tinha poder para tirar a vida de Jesus. Ele disse: eu entrego a minha vida para resgatar a humanidade perdida. Você pode glorificar e exaltar o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Mateus capítulo 4, de 1 a 11, apresenta Jesus como filho obediente nas tentações. Então, após o seu batismo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E esses versos da Bíblia Sagrada, do verso 1 até o 11, mostra a tentação de Jesus. Ele foi para o deserto ali da Judéia para ser tentado pelo diabo. E as tentações visavam desviar Jesus do caminho da cruz. O objetivo da tentação era fazer Jesus desviar do objetivo principal, que era morrer, se sacrificar como cordeiro. E o inimigo prepara as suas ciladas, com as suas artimanhas, para tentar desviar Jesus do projeto, que era a cruz. Então era um teste para qualificá-lo a levar os pecados alheios, resistindo ele mesmo ao pecado. Ele precisava resistir ao pecado no deserto.
O ataque do inimigo foi muito forte, irmãos, porque ele atacou nas 3 principais áreas da vida do ser humano. O primeiro Adão, lá atrás, lá no Éden, sucumbiu sob as mais favoráveis condições. Adão tinha tudo para não pecar, para não errar. Ali no Éden, Deus deixa tudo do bom e do melhor, e todas as condições favoráveis, para que ele não pecasse. Porém, Cristo, o último Adão, resistiu sob as piores condições. O primeiro Adão lá no Éden, jardim maravilhoso, tinha tudo. E o homem tinha o poder de dominar todas as coisas, porque ele ainda não tinha pecado. Por exemplo, irmãos, abrindo aqui um parênteses, né? Adão tinha poder. Eu quero comer um peixe hoje, peixe na minha mão, o peixe pulava na mão dele. Diferente, né? Lembra da pesca milagrosa? Tentaram pescar, não pescaram nenhum peixe. Vararam a madrugada toda, estavam ali decepcionados. Jesus passa, olha e fala: voltem, lance a rede à direita do barco. Lance a rede. O segundo Adão, sem pecado, incontaminado, mente pura. Lança. O que aconteceu? Era essa autoridade que Adão tinha. Os peixes ouviram a voz de Jesus e disseram um para o outro: o mestre está dizendo, vamos todos para lá. Lançaram a rede e pegaram uma rede cheia de peixe. Você está entendendo? Você pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? Era essa a autoridade que o homem tinha, irmãos, e perdeu. Jesus, o último Adão, resistiu sob as piores condições. Na queda de Adão, Satanás foi o narrador, ele estava lá, nas melhores condições, ele estava presente lá. Na tentação de Jesus, Satanás também foi o narrador, ele estava lá. Ele estava lá no deserto. As duas primeiras tentações de Jesus: se tu és o Filho de Deus. Olha o confronto agora, irmãos. Lembra lá do batismo? Esse é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Aí lá no deserto, o diabo tenta dizendo, se coloca aí essa partícula aí, né? Se tu és o Filho de Deus. Já de uma maneira, para colocar dúvida no coração de Jesus. Então foi uma tentativa para fazer Jesus duvidar da voz certificadora de seu batismo. Deus diz, esse é o meu filho. Satanás lá coloca dúvida, se tu és o Filho de Deus. O diabo também sugeriu que Jesus transformasse as pedras em pães e que saltasse no vácuo desde o pináculo do templo para verificar se Deus enviaria anjos que o amparasse no meio da queda. O objetivo era impelir Jesus a testar a palavra de garantia dita quando de seu batismo. O teste ali era para fazer Jesus duvidar da voz de Deus, quando do seu batismo. E na terceira tentação, quando Satanás mostra os reinos do mundo todo e fala,
tudo isso, tudo que você vê, tudo isso, os reinos, o seu falso, ou seja, o seu esplendor, te darei se prostrado me adorares. Era uma oferta, irmãos, humanamente falando, irrecusável, para quem deseja o poder. O objetivo de Satanás era colocá-lo como governante messiânico do mundo através do repúdio da cruz. Vou oferecer tudo, porque se ele vacilar, se ele errar, ele estará repudiando a cruz, porque o inimigo sabia que Jesus precisava ir até a cruz. E aqui, meus irmãos, ele tenta Jesus oferecendo o melhor de tudo. E Jesus rejeita. E ele vence Satanás pelo poder da palavra de Deus, baseada no livro de Deuteronômio. Ele cita a palavra. E eu quero dizer aqui também, o diabo cita a palavra, irmãos. Ele citou. Nas tentações ele cita a palavra. Tem muitas pessoas por aí, irmãos, citando a palavra de forma deturpada, enganando milhares ou milhões de pessoas. Mas aquele que tem o Espírito de Deus não se engana. Não se engana, ele sabe aplicar bem a palavra de Deus. O inimigo cita a palavra de Deus, escrita, até mesmo para enganar crentes, enganar pessoas. Então cuidado, irmãos, não vacilem. Quando ouvirem por aí palavra, mas está escrito e a pessoa citou a palavra, mas foi dita pelo diabo. O diabo citou 3 vezes aqui a palavra, para tentar enganar o Filho de Deus, ali como homem, nas suas fraquezas. E nós precisamos estar atentos, irmãos, termos cuidado com muitas coisas que estão pregando por aí. O nosso lugar é o lugar da adoração a Deus, lugar onde a palavra de Deus é ensinada de forma correta, lugar em que nós sentimos bem, louvamos a Deus, adoramos ao Senhor e recebemos o maná celestial, a porção que Deus reservou para as nossas vidas. Então tenhamos cuidado. Israel fracassou. Uma nação escolhida. Deuteronômio tinha todas as instruções para que fosse uma nação forte, robusta, adoradora, mas Israel fracassou diante do teste. Mas Jesus, o israelita ideal, foi aprovado plenamente. Ele foi aprovado diante do teste. Um teste muito duro, muito forte. Ele resistiu a cada proposta, com fidelidade. Aqui eu quero, irmãos, até pausar um pouquinho aqui. Jesus resistiu cada proposta do inimigo com fidelidade. A quê? A palavra. Fidelidade à palavra. A palavra de Deus, dita a Moisés. Ele cita a palavra, ele resiste à tentação com fidelidade à palavra de Deus e à submissão a seu Pai.
Quando o Senhor diz a mim e a você, você através de Cristo hoje é o meu filho, a minha filha amada, em quem tenho muito prazer. Não duvide dessa palavra. Você é amado de Deus, você é amada por Deus. Mas o inimigo vai citar para mim e para você também a palavra para tentar tirar-nos do objetivo principal, que é resistir o diabo e ele fugirá de vós. E a adoração ao Senhor, onde Israel e Adão falharam, Jesus venceu. Hoje, a ceia celebra a vitória do Cordeiro, o Cordeiro imaculado, sem pecado, que permaneceu fiel para se tornar o nosso Salvador. Irmãos, imaginemos aqui um atleta que recusa atalhos para vencer uma corrida. Com integridade. Há muitos atletas que se preparam e alguns que se utilizam de artifícios, para poder ganhar aquela prova. E quando são pegos, são envergonhados. Imagine esse atleta que recusa atalhos para vencer com integridade. Jesus, nosso modelo, enfrentou a dor e a cruz, sem desviar, para conquistar uma vitória, que agora é nossa. Ele não desviou, ele não procurou atalhos. Eu vou para cá porque é menos doloroso. Eu vou para cá porque, não, ele enfrentou, para conquistar uma vitória, por nós, para cada um de nós. Todos entendem isso? Então glorifique, exalte o nome do Senhor. Vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Terceiro, João 2, 1 a 11. Agora, com a batalha vencida no deserto, ele sai para cumprir com o seu ministério. É muito lindo, irmãos. Ele volta, ele sai da Judéia e vai para o norte de Israel, ali na região da Galileia. Ele vai para essa região, e esse texto de João 2, de 1 a 11, fala que o Filho é glorificado nas bodas de Caná da Galileia. Então, na sequência, após a tentação, 2 dos discípulos de João Batista passam a seguir a Jesus. E o nome desses discípulos é André e Pedro. E Jesus também, na caminhada dele, ele convoca Filipe. E Filipe fica muito emocionado com o chamado do mestre. E Filipe traz então Natanael. João fala a respeito de Natanael. Natanael era nativo de Caná da Galileia. E Natanael expressa seu ceticismo com as seguintes palavras quando ele recebe o convite para ver a Jesus: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele expressa esse ceticismo, mas Jesus elogia Natanael por sua honestidade e lhe assegura que ele veria a Jesus como o exaltado Filho do Homem, servido pelos anjos nos céus. Jesus via a integridade de Natanael e elogia esse homem. E ele também foi chamado porque teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. E o Evangelho de João apresenta também, já no início,
a transformação da água em vinho em um casamento. Isso também mostra a importância que Deus dá à família, ao casamento, porque nada podia faltar. E os noivos ali, a família, os familiares ficariam envergonhados. E Jesus realiza um milagre, o milagre da multiplicação, né? O milagre da transformação da água em vinho. E isso aponta para a nova aliança e para a abundância da graça de Deus. O vinho novo representa a alegria da salvação trazida por Cristo. E isso antecipa o vinho que Ele nos convida a beber em sua memória. Veja que Jesus aqui, na transformação da água em vinho, Ele já antecipa, irmãos, dizendo que o vinho que Ele nos convida a beber, já nos visualizando aqui hoje, do futuro, a beber em sua memória, que Ele sabia que a cruz estava próxima, mas Ele sabia o resultado da redenção da humanidade, daqueles que haveriam crer no seu sacrifício, no seu projeto. E Ele diz, olha, lá na frente, os redimidos relembrarão todos esses atos e celebrarão a vitória. Glória a Deus. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos celebrando, irmãos, a vitória de Cristo ali na cruz do Calvário. A salvação foi trazida por Ele. Então, na ceia, bebemos do cálice da nova aliança. A ceia é muito importante para todos nós. O sangue que nos purifica e nos une com Cristo. Essa transformação é exatamente isso. A união de cada um de nós com Jesus Cristo. Por isso, irmãos, ao tomarmos o cálice, celebramos essa nova aliança em seu sangue. Não estamos mais sob condenação, mas estamos em comunhão com Deus. O inimigo é que é o acusador. Você já é salvo. Você pertence ao Senhor. E a voz dele para a minha vida e para a tua vida é: tu és o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Deus tem prazer em sua vida. Jesus pagou o preço da redenção. Ele nos substituiu. Porque a palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ficará separada eternamente de Deus. Mas com grande amor. Um amor que é inexplicável. Deus doa o seu Filho para o resgate da humanidade. E o que prevalece hoje é essa vontade de Deus, através do seu grande amor de nos alcançar. Glória a Deus por isso. Nós estamos em comunhão com Deus. Cristo é o noivo que se entregou para preparar a grande festa da eternidade. Nós participaremos com Ele uma grande festa na eternidade. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Levante a sua mão e adore o nome do Senhor, pelo menos por 30 segundos, 1 minuto. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela redenção, pelo teu sangue vertido ali na cruz do Calvário, derramado para a remissão dos nossos pecados, para o resgate da nossa alma. Glorificado e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. João Batista nos aponta para o centro da ceia.
Ele não tinha nem ideia do que aconteceria, mas ele aponta para o centro da ceia quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós o reconhecemos na ceia como o Cordeiro aprovado, obediente e glorificado. Ao pegarmos o pão, ao pegarmos o cálice, irmãos, nós estamos reconhecendo Jesus. Então esse ato é muito importante, não podemos deixar de fazê-lo. Precisamos reconhecer a Cristo como o Cordeiro de Deus, obediente e glorificado. Ao comer do pão e beber do cálice, olhamos para trás, ou seja, lembramos da cruz. Não tem como ser salvo sem lembrar da cruz. Precisamos lembrar da cruz. Precisamos, se quisermos visualizar o futuro, precisamos olhar para a cruz, para o passado. Se quisermos ter um futuro maravilhoso, temos que olhar para a cruz. E também olhar para dentro. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós fazemos um exame de nós mesmos ao pegarmos o pão. E também temos que olhar para a frente, a esperança da volta de Cristo. Tudo isso aqui vai passar, irmãos. Precisamos olhar para a frente. Precisamos estar com a nossa esperança viva. Que isso seja um ato de adoração e de entrega total àquele que nos amou até o fim. Você pode ficar de pé.